Olá, meus amigos contadores, muito boa noite. Aqui quem fala é o professor CCS do curso Contabilidade Sem Burocracia. E hoje nós iremos falar das questões de recurso que aconteceram no nosso exame 2018.2. Hoje irei falar com você sobre as possíveis questões que são passíveis de recurso para que você possa aí tentar ganhar um ponto ou pela anulação da questão ou talvez mudar o gabarito e talvez esse gabarito passe a ser correto para aquela questão que você havia marcado, certo? Vou falar bem rapidamente sobre o meu parecer a respeito da prova. Como eu já tenho falado para alguns dos meus alunos que fazem parte dos grupos no WhatsApp, a prova, eu confesso a vocês que pela minha análise, desde 2015, eu ainda não tinha visto uma prova tão leve quanto esta. Esta sim, foi uma prova leve. Em questão de conteúdo, ela foi extensa em questão de textos, mas uma prova muito leve em questão de conhecimento, né? Então você não teve aí DMPL, você não teve DVA, você não teve demonstração do fluxo de caixa, você não teve praticamente equivalência patrimonial, você só teve uma questão de matemática financeira que foi a questão de juros compostos, mas de uma maneira simples. Você não teve várias. Você não teve DRE pedindo lucro bruto ou coisas do tipo. Você não teve isso. A única questão de lançamento foi um lançamento simples. A única questão de classificação de conta foi simples. Então era uma prova que, assim, bem leve, mas que exigia de você atenção e leitura. Então, se porventura você não gostou da prova, certamente você precisa ver o que foi que aconteceu, por que você não gostou dessa prova. E aí uma pergunta que eu tenho feito aos alunos é: quantos livros vocês têm lido? Porque é uma prova que exige muita leitura, e se você não está acostumado com leitura, você vai se cansar rapidamente, vai chegar na 20ª questão e já está morto, porque você não está acostumado com leitura. Mas é aí que entra o Contabilidade Sem Burocracia, onde você vai aprender que não precisa ler tudo, apenas criar estratégia. Então, eu resolvi dessa prova 41 questões somente usando o método Contabilidade Sem Burocracia. Então, por que eu digo que ela foi leve? Porque nos exames anteriores que eu tentei resolver, eu não passava de 32 questões pelo método Contabilidade Sem Burocracia. E nessa eu consegui resolver 41 questões. Então, hoje eu vou falar sobre os recursos, mas eu vou resolver a prova gradativamente aí para você no nosso canal. Por isso, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative as notificações, compartilhe, deixe seu comentário, que eu vou resolver nessa prova gradativamente. Aí você vai ficar com raiva, porque você vai ver que a prova não era o bicho de sete cabeças que muitos têm falado por aí. Então vamos lá para os nossos recursos. E só mais um detalhe. Em meu site, do site você já sabe qual é o meu site, né? O professor ccs.ga. Tudo junto, viu? Professor ccs.ga, eu vou disponibilizar o comentário desses recursos lá para você, lá em material de apoio, certo? Você vai lá na material de apoio, aí você vai ver lá, assim, discurso para recursos, certo? Aí você baixa lá e eu vou lhe dar uma dica. Eu não vou escrever o recurso em si, vou lhe dar uma dica para que você pense e escreva então o seu recurso. Mas vamos lá para as nossas questões de recursos. Eu estou usando a prova branca, certo? Então aí veja aí na sua prova, dependendo de qual seja a cor, qual a numeração dessa questão aqui. Aqui é a questão número 1. Aí, muitos professores têm falado e tal dessa questão. Você vai pedir recurso? Vai pedir porque entre pedir e não pedir é melhor arriscar, então peça. Mas aí, a questão que está falando sobre essa questão número 1 aqui é sobre essa data, em 31 de dezembro de 2007. Né? Aí ela fala assim: em 31 de dezembro de 2007, as expectativas de mercado para o valor justo desse ativo foram dadas pelos fluxos de caixa futuros, líquidos de despesa e de alienação, sendo ano 2018, 2019 e 2020, né? Esses valores aí. Aí ele vai pedir para você lá na frente, né? Considerando somente as informações apresentadas, redução do valor recuperável, objetivos INBCTG 46, mensuração do valor justo, assinale entre as alternativas a seguir aquela com o valor que mais se aproxima da perda por desvalorização do ativo imobilizado. Ele vai querer saber de você aí qual foi a perda por desvalorização do ativo imobilizado.
Aí muitos falam assim, ela errou porque ela botou 2007 e era para ser 2017, certamente. Então isso foi o que, professor? Isso foi um erro de digitação. Tá certo, professor? Então, anula a questão. Anular. Só que ele pergunta, esse erro, ele fez gerar dúvida em você na questão? Não, ele não gerou dúvida em mim na questão. Daria para você resolver tranquilamente. Até porque 2007 antecede 2018 e antecede 2019 e antecede 2020. Então, essa data errada não influencia no seu cálculo, certo? Mas, como você vai tentar, né, é importante que você tente, entre não tentar e tentar, eu prefiro tentar. Então, entre com recurso. Justificando o quê? Justificando que houve um erro de digitação. Por isso, você está pedindo a anulação da questão. Mas vê que seu embasamento fica tão frágil. Por quê? Foi um erro de digitação. É mais um erro e você vai parar bem, ó. Qual o motivo? Erro de digitação. Ponto final. Acabou. Se isso prejudicasse alguma coisa, você escreveria erro de digitação que ocasionou a dúvida, que induziu a resposta errada. Esse erro deve ter gerado alguma coisa, mas nesse caso aqui, esse erro não gerou nada. Ele não gerou dúvidas, ele não gerou desvio de informação, ele não gerou lhe induzir para uma resposta, ele não gerou nada. Então você vai pedir e vai justificar erro de digitação. Mas não tem mais nada para falar, só isso. Então vê que fica frágil o seu recurso. Por quê? Porque não justificou plausivelmente é, o que foi que esse erro de digitação lhe ocasionou. Então, na prova passada, 2018.1, por exemplo, teve uma questão que eles, vamos supor, que tinha lá 600 mil, mas eles só colocaram assim, ó, não colocaram vírgula 00. Isso aqui, professor, é um erro de digitação? É um erro de digitação, não colocar vírgula 00. Mas isso lhe induziu algum erro? Não. Isso fez alterar a resposta? Não. Não causou nada, professor. Então, esse erro de digitação, ele é irrelevante. Ele não influenciou na sua solução, não influenciou na interpretação do texto, não influenciou em nada. Então, eu, particularmente, não pediria. Mas, o conselho que eu lhe dou é peça. Entre pedir e não pedir, peça. Eles só vão dizer para você que não foi aprovado ou que foi aprovado. Então, não vai lhe doer nada, não vai acontecer nada com você, ninguém vai lhe prender, ninguém vai lhe criticar. Apenas assim, ó, não foi aprovado, ou então vou dizer, foi aprovado. E se for aprovado, melhor ainda, né? Vai que alguém entenda, não, de fato, foi um erro gritante e tudo mais. Vai que a pessoa que vai ler o seu recurso, sim, eu preciso ajudar essa pessoa. Então, de fato, essa questão aqui eu tenho que anular. Pronto, anula e dá ponto para todo mundo. E aí, galera, isso é muito importante. Por que eu falo para você que essa prova foi leve e que a grande dificuldade que eu tenho percebido é a falta da leitura? Até mesmo nisso, gente. Até mesmo no edital. Todas as vezes você entra numa rede social que está perguntando: ei, gente, a questão lá é ponto para todo mundo? Não é ponto para todo mundo? Gente, vamos ler o edital, vamos lá dar uma olhadazinha. Anulação, gente, se anulou, todo mundo vai ganhar ponto. Professor, vamos supor, né? Vamos supor que você marcou letra A e no gabarito a resposta era letra A. Então você tem um ponto. Você ganha um ponto. Aí alguém vem e fala assim: botou 2007 e errou a questão. Anula então. Bom, se anular, então letra A na resposta. Essa questão número 1 não tem resposta. Se ela não tem resposta, todo mundo ganha um ponto. Aí você fala assim: professor, e eu que acertei, vou ser prejudicado? Não, cabeçudinho, presta atenção. Se todo mundo vai ganhar, aí você fala assim: eu também vou ganhar mais um ponto. Não, você já tem esse ponto. Se não anular, se continuar sendo a resposta de trava, você acertaria. E se anulando, você continua com o mesmo ponto. É um ponto para você. A anulação nesse caso não vai fazer diferença para você. Não vai fazer nenhuma. Seria bom anular a questão que você não acertou, conforme o gabarito. Mas que você acertou, se anular, não vai acontecer nada contigo. Vai dar ponta para quem errou. Então, o cara que marcou letra D e que estava errado para ele, anulando para ele, ele ganha um ponto. Para você não, porque você, se era letra A e você acertou, você tinha um ponto, e se anulou agora, você continua com o mesmo ponto. Entendeu, cabeçudinho? Então presta atenção aí, galera, viu? Essas coisas são importantes. Vamos dar uma lida direitinho, edital, tudo mais. Não copie recurso, escreva o seu recurso e entenda o que você está escrevendo. Vamos lá para a questão de número 13.
13, tá? A 13, de fato, ela tem um erro. Essa sim tem um erro, certo? Essa sim tem um erro, e é um erro de classificação. Então, aqui já não é mais um erro de digitação, aqui já é um erro de classificação de conta. Então, assim, o cara errou a classificação de uma conta. Errou a classificação de uma conta, então ele está me dando informação errada. É como se eu dissesse para você, o ativo tem saldo credor. Isso é uma informação errada. O ativo não tem saldo credor, o ativo tem saldo devedor. Então, o que aconteceu? Na questão número 13, ele fala assim, a empresa bem-aventurança adquiriu um instrumento financeiro para venda futura. Aí, detalhe, esse instrumento financeiro para venda futura, ele vai dizer assim, com recursos disponíveis na conta bancária, foi classificado como disponível para venda por 50 mil. Decorrido determinado prazo, recebeu juros no valor de 4 mil e passou a ter um valor de mercado de 58. Posteriormente, o referido instrumento financeiro foi vendido a terceiro. Assinar de valor contabilizado na conta de ajuste de avaliação patrimonial no momento da venda do instrumento financeiro. Esse instrumento financeiro aqui, ele é uma classificação antiga. A classificação nova está lá no CPC 48. Então, ó, essa classificação aqui, ela é antiga. A nova classificação está no CPC 48. Vamos ler lá rapidamente que o CPC 48, o que ele diz? Ó. Ele fala assim, ó, o ativo financeiro deve ser mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Não é um erro também que me induz ao erro. Esse daqui não te induz ao erro, mas é o erro de classificação, não é mais um erro de digitação. Então, erro de classificação é um erro gritante. Então, você vai pedir o que dessa questão? A anulação. Aí, o que você... Então, você vai pedir a anulação por erro de classificação, pois a referida classificação está em desuso. O CPC 48 traz a nova classificação financeiro, conforme, aí você vai lá, conforme CPC 48, no item 4.1.2a, entendeu? Bom, eu escrevi lá a classificação, certinho? Aí eu vou aqui rapidamente só resolver essa questão de número 14, que é sobre ativo biológico, que negada fica, meu Deus, eu nunca vi ativo biológico, como é que eu vou resolver um negócio que eu nunca vi? Nem eu também nunca vi ativo biológico na minha vida. Você tem uma ideia, eu já fiz a prova de exame de suficiência a primeira vez em 2012, então quando eu fiz, foi quando ela retornou, que ela não estava sendo mais praticada, eu estava me formando, ela veio e retornou, ainda foi um tempo que estava migrando a contabilidade para o CP6, para o IAS e tal, aquela coisa toda, IFRS, aquele besteirol todo. E, meu Deus, eu estava no último, praticamente no último período, e aí é aquela transformação. Então eu não vi nada disso, galera. Mas vou lhe ensinar contabilidade sem burocracia na questão número 14. Não é anulação, é só para você ver que essa prova estava simples. A maioria das questões estavam nesse mesmo entendimento, nessa mesma leveza que está essa questão número 14. Você olha aqui já fica assim, meu Deus, ativo biológico, meu Deus, eu não sei ativo biológico, meu pai, eu não lembro, não vi nada. Você fica nervoso, calma, calma. Você faz o quê? Contabilidade sem burocracia, meu Deus, isso é show de bola. Lê a pergunta. Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores. Aí você vai lembrar a contabilidade sem burocracia. O que eu digo? Primeiro, lê a pergunta. Segundo, olha as alternativas. Ativo biológico, produção agrícola, atividade agrícola, colheita, transformação, colheita. Ah, ok. Aí o que você faz? Você vai no que você sabe. É isso, é contabilidade sem burocracia. Aí você vai olhar assim, ó. Olha só. Ah, eu vou ler um. É um animal. Você vai assim, meu Deus, não tem resposta aqui. Cavalo. Não tem cavalo. Não tem jacaré. Não tem crocodilo. Meu Deus, o que é um animal aqui? Não tem animal. Tudo bem, você não sei isso aqui. Passa isso aqui, vai para o próximo. Compreende o processo de crescimento. Meu Deus, não tem nada sobre fermento. Ah, não tem fermento. Ah, também não é A2. Tô só curtindo, viu, galera? É o produto colhido do ativo biológico da entidade. O produto colhido, que? Feijão, farinha, arroz? Não, professor, não achei nadinha. É a extração do produto de ativo biológico ou a cessação da vida desse ativo biológico. A extração do produto. Quando você extrai, você está fazendo o quê? Ah, professor, colheita. É.
Quando você está extraindo um produto, você está colhendo. A colheita é grande, vamos colher, né? A palavra de Deus já diz, né? A colheita é grande, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Colheita, galera, significa colher. Oh, colheita é igual a colher. Colher é igual a extrair. Olha, se colheita é aqui, aí você vai olhar assim. Professor, isso aqui é colheita. Tem mais algum que é colheita? Não, isso aqui é produção agrícola. Produção agrícola, isso aqui é transformação biológica. Professor, a resposta é letra B. Pronto. Marca a letra B e vai embora. A maioria das questões, em média, mais de 30 questões, eu resolvi só assim. Só nesse besterolzinho desse jeito. Questões simples, galera, mas que pelo nervosismo você acabou perdendo uma prova bem leve. Então, galera, foca, estuda contabilidade e burocracia que dá certo esse negócio, viu? Dá certo mesmo. Só que tem que estudar, não pode deixar para o último mês, tem que ficar estudando gradativamente todo o tempo aí, viu? Então, tem a resposta letra B. Eu só sabia que isso aqui era uma colheita. Pronto. Se eu sabia, eu tenho certeza que extração é uma colheita. Eu não sou tão Zé assim, né? Então, já que eu sei disso, pronto. Marcou aqui colheita, acabou. Marca a letra B e vai embora desse negócio. Nem precisa nem olhar o restante, ok? Mas como nós falamos de recursos, vamos para a próxima questão do recurso. Questão número 32. A questão número 32 é a questão que eu não olhei, que nenhum professor até o momento falou sobre ela. Eu vou dar o meu entendimento aqui sobre essa questão. Pode ser que alguém entenda que eu esteja errado, mas eu vou falar. E aí você tenta pedir recurso. Se der certo, deu certo. Se não deu certo, pelo menos você tentou. Diz assim, ó. Em 17 de agosto de 2018, um cliente tomou um empréstimo para pagamento em 4 prestações mensais iguais sucessivas no valor de R$ 500. Ok. Devendo a primeira prestação ser paga em 17 de nove de 2008. A taxa de juros contratada para essa dívida foi de 2% ao mês de juros compostos. Considerando somente as informações apresentadas e descontando a existência de impostos, assinale entre as alternativas a seguir o valor aproximado. Opa, então você já sabe que não vai ser uma questão exata. Que o cliente tomou como empréstimo em 17 de 8. Admita que o plano para pagamento da dívida adota o mês comercial de 30 dias e que os juros mensais estão embutidos no valor das prestações. Então, ó, os juros já estão nas prestações. Isso você já sabe. Qual foi o prazo que ele deu para pagamento? 4 prestações. Ó, 4 prestações. De quanto? R$ 500. Certo? 4% de R$ 500. Desculpa. Prestação de R$ 500. Qual foi a taxa de juros? 2%, que é a mesma coisa que 0,02. Qual foi o valor final que ele pagou? Bom, se são 4 prestações de 500, se você multiplicar 4 vezes 500 vai dar quanto? 2.000. Então, ele pagou o montante de R$ 2.000. Aí você sabe que dentro desse montante já tem os juros embutidos. Então, o que a gente vai calcular? Ele quer saber qual foi o que o cliente tomou como empréstimo, ou seja, qual foi o capital. Como ele fala que ele adota os juros compostos, então vamos calcular bem aqui, ó. Fazer aqui do lado, ó. Montante é igual capital, que multiplica 1 mais I elevado, bater o I minúsculo, elevado ao tempo. Aqui o tempo não pegou, então eu vou botar assim, ó. Elevado, vou botar assim vezes aqui, mas você vai saber que é elevado, viu? Elevado ao tempo. Aí você sabe que é o Tzinho, certo? Elevado ao tempo. Então vamos lá. Ó. Qual foi o montante? 2.000. Vou fazer bem aqui do lado. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. Então, qual foi o montante? O montante foi 2.000. Igual ao capital que multiplica. Qual foi a taxa? 0,02. Qual foi o tempo? 4 meses. Então vai ser 2.000 igual a capital que multiplica vezes
1,02 elevado a 4. Então, vamos lá multiplicar, ó. 1,02, 4 vezes, ó. 1,02, 1,02, 1,02, 1,02. 4 vezes. Então, vai ser igual a esse que multiplica esse, que multiplica esse, que multiplica esse. Estou fazendo no Excel, mas estou fazendo assim, viu? Então, ó, ficou assim, ó. Ficou 2.000 é igual ao capital que multiplica 1,08243. Então, vai ficar, ó, o capital, continuando aqui, ó, o capital é igual a 2.000 dividido por 1,08243. Então, ó, 2.000 dividido por isso. E a resposta está dando quanto? Está dando 1.847,69. A resposta da banca foi a letra B, na questão de número 32. A resposta foi a letra B. Mas a resposta mais próxima aí não é 1903. A resposta mais próxima seria 1.851 centavos, R$51,85, certo? Essa seria a resposta mais próxima aí do nosso gabarito. Aí você pode fazer assim, professor, eu vou pedir para trocar o gabarito. Como tem mais de uma pessoa assistindo o vídeo, você faz assim, ó. Um pede para trocar e o outro pede para anular. Você justificando o quê, professor? Que ainda assim, ó, a diferença, ó, 1.847,69 menos 1.851,85, que é a resposta, a diferença é de R$4,15. Aí você pede para trocar o gabarito, para ver se cola, ver se dá certo, né? Na verdade, porque essa é a resposta mais próxima. E o outro pede para, na verdade, para anular, para ver se cola. O que vai pedir para trocar é o que está correto, né? Mais correto ainda. O que vai pedir para anular é só para ver se cola. Por que professor anular e não trocar? Porque anular todo mundo ganha. Então, se você conseguir fizer um recurso para que seja anulado, poxa, legal, todo mundo vai ganhar um ponto, entendeu? E aquele que marcou a letra A, você vai deixar de perder? Não, vai continuar ganhando um ponto. Você vai justificar com qual hipótese? Você vai justificar que esse valor aproximado, esse valor de 4,15 é uma diferença relevante, não é tão aproximado assim. Aproximado se fosse R$1, R$2, R$4 já é uma diferença um pouco relevante. Então, essa questão tem que trocar o gabarito dela, a questão de número 32, que está respondido como a letra B, mas que na verdade o gabarito tem que ser trocado para a letra A. Ok? Se porventura alguém entender que a questão tem um prazo de 5 meses, ainda assim não teria a resposta correta. Porque se fosse o prazo de 5 meses, como alguns podem tentar fazer, a resposta aí, ó, daria 1811. Então, mais diferente ainda, certo? Então, essa questão aí, ela tem que alterar o gabarito para letra A questão número 32 da prova branca. E que eu estranhei, porque não estou vendo nenhum professor falando sobre essa questão. Eu até fiquei, meu Deus, será que eu estou errado, né? Porque ninguém está falando sobre ela. Vamos lá para a questão de número 44. 44. A questão de número 44, a Consulplan marcou o gabarito letra B. Mas, nos cálculos, o gabarito correto é a letra A. Então, uma questão que você vai pedir para trocar o gabarito. Ah, tá. E, professor, o que eu vou escrever lá na questão que o senhor falou de matemática financeira agora? Você vai fazer o quê? Você vai dizer assim, que para o montante de R$2.000, que foi a questão 32, né? Então, você vai justificar assim, ó. Para o montante de R$2.000, conforme no estado da questão, 4 vezes 500, o capital aplicado, considerando a base de juros de 2% ao mês sendo compostos a um período de 4 meses, o capital chega ao valor de R$1.847,69.
o que nos diz que o gabarito correto e o valor mais próximo seria 1851,85. Então, você pede a alteração do gabarito da questão. Pause esse vídeo, assista várias vezes para que você possa ouvir com calma aquilo que eu falei. Então, 44 é uma questão que nós vamos usar aqui do ladinho aqui, fazer o nosso avaliação do estoque, né? Bonitinho. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Nessa questão aqui, ele nos dá um estoque, né? Ele fala assim, diz pra gente, olha, uma empresa, uma loja vendia um único modelo de bola. Em 1º de janeiro de 2018, o estoque da loja era formado por 100 unidades de bola, sendo que o custo unitário era de R$50. Além disso, o preço de venda da bola era 80. Então, ele tinha 100 bolas, ó, presta atenção, ele tinha 100 bolas, avaliadas em R$50 cada uma, então ele tinha um total de R$5.000 aí, de estoque, certo? Deixa eu só aqui alterar esses valores. Aí o que aconteceu com esse cabrinha? No mês de janeiro, ele pegou 10 unidades e vendeu R$80. Então, ó, ele pegou 10 unidades, vou botar aqui em parênteses, que é para você entender que é negativo. E vendeu elas a R$80. Certo? Então, aí, multiplicando aí, ele vendeu R$800. Ok. Aí, em fevereiro, o preço diminuiu para 60 e ele vendeu 15 unidades. Então, ele pegou agora 15 unidades, botando mais uma vez em parênteses, e vendeu a R$60. Então, ele vendeu aí 900 conto de bola, 60 vezes 15. Aí no mês de março ele pegou e diminuiu o preço para R$40 e 30 unidades de bola foram vendidas. Então agora ele vendeu 30 bolas por R$40. Aí bem aqui tem a nossa confusão. Qual é a nossa confusão? A confusão é a seguinte: quando um estoque, se não me falha a memória, o CPC é o CPC 16, que fala sobre estoque. CPC 16. Você vai encontrar isso no item 9. Item 9. O estoque, quando ele tem um valor, a questão lá fala no item 9, né? Que o estoque deve ser avaliado pelo valor realizável ou custo, dos dois o menor. Ou vai ser o valor realizável líquido ou de custo. Dos dois o menor. Aí eu lhe pergunto, quanto é o valor de custo? R$50. Quanto é o valor realizável? R$40. Por qual você vai ter que avaliar seu estoque? Por 40. Só que você está tendo o quê? Uma perda. Você está tendo uma perda. E essa perda você precisa reconhecer. Ó, vou botar bem aqui do lado. Perda. Você reconhecer uma perda de quanto, professor? Uma perda de 30 mercadorias no valor de quanto? De R$10 cada uma. Então, você teve uma perda aí de 30 mercadorias avaliadas em 30. Mas você não entende por que 30 mercadorias. São essas mesmas 30 vendidas aqui, ó. Só que eu perdi R$10 em cada uma delas. Então eu perdi no total de quanto aí, galera? Ó, só para você ter uma ideia. Eu perdi no total de R$300. Então, essa perda você vai ter que reconhecer como despesa de perda, certo? Perfeito? Então vamos continuar. Aí, o que aconteceu agora? Em abril, ele pegou mais e passou para 60 unidades e vendeu 20 unidades a R$60, perdão. Então ele pegou 20 unidades e vendeu a R$60 cada uma. Então ele vendeu aí R$1.200, ok? Aí já em maio e julho o preço era de 65, era 65 o preço, e ele vendeu 18 unidades. Então aqui 18 unidades. Então ele vendeu aí R$1.170. Aí a pergunta é, isso aqui é o estoque inicial dele, viu? Aí ele fala o que pra gente? Ele quer saber qual é o valor do lucro antes do imposto de renda. Esse aqui não é o lucro bruto, ele quer o que vem antes do imposto de renda, certo? E contribuição social
Laís, da loja no primeiro semestre de 2018, considerando que não houve outras transações. Ele só disse que não houve outras transações. Certo, então perfeito. Então vai lá. Receita de vendas. Receita. Qual foi a minha receita? A minha receita é isso daqui, ó. Isso aqui é a minha receita, ó. Deixa eu só alterar aqui. Eita, negativo lá, né? Deixa eu só alterar esse negócio aqui negativo, que eu botei tudo negativo, né? Mas na verdade eu vou deixar tudo positivo. 10, 15, 30, 20 e 18. Pronto, agora sim. Qual é o valor da minha receita? A minha receita vai ser o somatório de tudo isso aqui, ó. Então, a minha receita foi 10 de 80, 15 de 60, 30 de 40, com uma perda de R$10 em cada mercadoria vendida, porque como eu vou considerar dos dois o menor, então vou considerar R$40, mas eu vou ter que registrar uma perda de R$10 em cada uma vendida. Como eu vendi 30, uma perda de R$300. Então, 30 de 40, 20 de 60 e 18 de 65. Aí essa é a minha receita. Qual foi o custo da mercadoria vendida? CMV, custo da mercadoria vendida. Bom, quantas você vendeu? Você vendeu aí, ó, fazendo aqui o somatório, 93 mercadorias, certo? Você vendeu 93 mercadorias das que você tinha, das 100. Só que elas valiam quanto? Bom, elas valiam, vou botar aqui igual, foi 93 que eu vendi, multiplicado por R$50. Então, ó, professor, não entendi o 93. É isso aqui, ó. 10 mais 15 mais 30 mais 20 mais 18. 93 vendidas. Multiplicado por 50. Professor, por que multiplicou por 50? Porque elas valiam 50. Estou calculando no custo dela. O custo foi R$50 cada uma delas. Então, quando eu multipliquei, ó, 93 vezes 50, que foi o custo dela, isso aí deu 4.650. Qual foi o lucro bruto? Vamos achar aqui o lucro bruto, que vai dar receita líquida, lucro bruto, tudo vai dar isso aí, ó. Lucro bruto. Você sabe que na DRE, depois do CMV, vem, na verdade, receita líquida. Mas como vai dar a mesma coisa, vamos logo partir para o lucro bruto. Quanto for o lucro bruto? Vai ser 5.270 menos 4.650. Resposta dando quanto? R$620. Então, a resposta aí é letra A, R$620. Perfeito? Se você considerar o estoque aqui de 50 aqui, ó, se você considerar que aqui é R$50 e não registrar a perda, vai dar 920. Ó, só atenção para você. Se eu considerar que é 50 aqui e não registrar essa perda aqui, lançar essa perda, eu vou ter que vir mais tarde e botar aqui, ó, despesa com perda. Quanto foi a minha despesa com perda? Foi aí R$300. Então, minha despesa com perda é R$300. Então, logo, o lucro antes do imposto de renda vai ser quanto? Vai ser 920 menos 300. Perdão. Vou botar aqui mais, porque ela já está negativa. Mais 300. 620. Então, eles precisam alterar o gabarito para 620, que é o enunciado, que é a solução correta. Então, qual vai ser a explicação, professor? A explicação é que a questão, ela, você fala que ela, por exemplo, ela não considerou o lançamento da perda de R$300. Porque como ela botou 920, considerando-se a perda de R$300, conforme CPC 16, item 9, onde o estoque deve ser avaliado pelo valor realizável ou custo dos dois o menor, a resposta correta seria 620 da subtração entre 920 e 300. Galera, uma coisa importante, no recurso, não fique enchendo de breguesse não, que ninguém vai querer ler essas coisas. Seja direto e focado. Às vezes ela não quer botar um monte de coisa e tal, encher, não. Você precisa colocar qual é o seu embasamento e a solução correta que deve ser, que você encontrou. Só isso, não precisa ficar enrolando um monte de coisa aí não, viu? Nos próximos vídeos eu vou explicar a prova. Espero que você não tenha se ofendido com nenhuma palavra minha, não é intenção minha.
Mas é para alertar, leia, porque essa prova ela foi tranquila, ela não foi difícil não, ela foi assim, poxa, bem legal, bem leve, né? Mas vamos lá, então, nos próximos vídeos eu vou aí resolver essa prova para você pelo nosso método Contabilidade Sem Burocracia. E não deixe de acessar o nosso site, que lá você encontra material disponível e lá você encontra também o link para os nossos cursos, caso você deseje. Já a partir de outubro começar a estudar, você já pode ir lá no nosso site, professorccs.ga, que você vai encontrar um dos nossos cursos à sua disposição. Valeu e um grande abraço do professor CCS.